esta é a minha opinião. Cumprimentando a todos, lembrando de pedir as vossas opiniões, pedir a galera para dar um like, pedir a galera para tecer comentários, perguntas, críticas. O canal visa uma forma alegre, não sisuda, séria, mas descontraída, com um certo humor, de discorrermos sobre nosso estado. Eu vivo no Amazonas há 42 anos, sou mineiro de nascimento, sou apaixonado pelo Brasil, pela Amazônia, pelos estados da região norte, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Pará, Roraima, Rondônia, Amapá, o Brasil todo, onde eu conheço as fronteiras, rodando, trabalhando, e a gente tem muita coisa, né? Nós queremos trocar ideias, falar sobre a fé, a espiritualidade, longe de fanatismo, com respeito às doutrinas contrárias, falar da situação que o nosso país vive, que o mundo vive, comentar sobre as guerras que a humanidade conheceu e passou, a tragédia das guerras. Depois a gente pode discorrer uma parte sobre o avanço da medicina nesses eventos, sobre várias descobertas e sobre a evolução do ser humano, se é que nós podemos pensar que nós temos evoluído. Porque às vezes a gente acha que a gente evoluiu e de repente um semelhante, um cidadão como eu, como você, vai lá e pratica um ato de desumanidade, de crueldade, de agressão, de uma forma inaceitável. Nós temos como discutir as coisas com civilidade, né? As pessoas falam muito na violência hoje, nós temos muitas coisas para discutir, uma delas é a questão das drogas na sociedade. Eu trabalhei há muitos anos no voluntariado chamado Amor Exigente, onde eu aprendi muita coisa, todos os locais que Deus proporcionou a minha ida, como transportador, como estudante acadêmico, operador de transporte, liderando categorias, trabalhando com treinamento de mão de obra. Todas essas vezes nós tivemos a oportunidade de aprender com as pessoas, aprender com os semelhantes. Vou contar um fato acontecido na BR-174 na década de 80. Um fato sobre manutenção, talvez aí fugindo aí da nossa raia, da nossa praia, mas tem umas coisas interessantes. Os veículos no Brasil tinham um sistema de freio muito arcaico até o começo dos anos 80. Para nós tirarmos ideia, os freios eram hidráulicos com pouca eficiência e os veículos pesados tinham dificuldade de parar. Eu só quero fazer um comentário. Quem tem mais de 50 lembra que o caminhão de gás descia a ladeira, batia um monte de carro, explodia, o caminhão de petróleo entrava dentro do posto porque não tinha freio e tal. Depois da década de 80 no Brasil, nós começamos a usar um sistema de freio pneumático que na Europa e na América já existia desde a década de 30. Por exemplo, um caminhão Mercedes, Chevrolet, Ford, médio no Brasil, nos anos 80 tinha freio hidráulico, freio a óleo. Meu pai, eu nasci em 59, 12 anos antes de eu nascer, meu pai tinha um caminhão Ford F8 a gasolina, fabricado na América do Norte, com freio a ar, que essa tecnologia chegou no Brasil na década de 80. Eu estava consertando um ônibus que havia quebrado um suporte de freio, porque ele só tinha um parafuso de um lado. E tinha um bêbado sentado na beira do barranco, no atoleiro, onde eu estava consertando esse veículo. O bêbado falou assim: por isso que eu gostava do Alfa Romeo. O Alfa Romeo era um caminhão italiano cheio de problema, mas o suporte do patinho de freio dele tinha um parafuso do lado. Essa merda aí só tem de um lado. Me deu vontade de mandar um palavrão pro bêbado, mas tinha um cidadão comigo que já faleceu, o senhor Anastácio, que era meu colega de trabalho, e ele falou assim: ei, o bêbado tem razão. Aí nós tínhamos um torneiro na empresa, com o nome de Wagner, também não está no nosso meio. Cheguei lá e falei: Wagner, eu preciso fazer 2 parafusos para fixar o suporte do patinho do veículo. Na hora, senhor. Foi lá, pegou, desenhou, o cara tinha uma praticidade, um torneiro prático fantástico, boa recordação, isso aí é muito bom. Colocou e a gente passou a usar, e depois os veículos mais modernos dessa fábrica passaram a ter. Então, fazendo uma pós-graduação na Fundação Dom Cabral, onde eu lembrei dos mestres, eu quero toda vez que eu puder lembrar dos professores, porque eu acho que das profissões no mundo, a de professor é a mais encantadora, sem querer diminuir a dignidade das outras. Eu tenho ótimas lembranças de professores, o meu grau de interesse no aprendizado, mesmo no período da minha juventude e da adolescência, que eu era muito polêmico, questionador, vivia até brigando com os professores, mas eu sempre os cativei muito. Os asiáticos têm um tratamento pelo professor fantástico. O professor ensina
o médico, o policial, o advogado, o engenheiro, o político. O professor é a primeira base de educação que nós temos fora da nossa casa. Minha mãe dizia, minha mãe era uma mulher também que viveu diante do seu tempo, que o professor tinha a obrigação de ensinar. Educação davam os pais, o professor dava conhecimento. Às vezes a pessoa mistura muito isso. Hoje em dia eu tenho vários amigos, parentes, com filhos jovens, adolescentes, que pensam que o colégio público ou privado é depósito de criança. E não é depósito de filho. Mas eu quero ressaltar os professores e dizer, né, tem muitos que dão palestra. Esses dias eu mencionei o professor William Douglas, o brasileiro. Eu tenho uma vontade de conhecê-lo pessoalmente, já falei algumas vezes, eu acho fantástico. Eu conheço, vou ficar ressaltando, repetitivo, conheço várias pessoas que estudaram aplicando a metodologia. Ele tem um máximo, ele diz o seguinte: tem 3 tipos ou 4 tipos de pessoas que não passam em concurso público: o que para de estudar, o que desiste, o que não quer e o que desanima. Não sei nem se a colocação é desse jeito, mas é verdade. Não desista dos seus ideais, qualquer coisa. E tem um ditado de quem tem o conhecimento tem o poder. Então a busca pelo conhecimento. Eu assinei o primeiro livro da minha primeira graduação, foi em Direito, e eu mandei para um amigo que também não está no meio. Uma das desvantagens de ficar velha é que a turma começa a ir embora, você vai ficando aí. Também não está mais no nosso meio. Dr. Pedro Soares Vieira, advogado, alagoano, formado na Universidade de Alagoas, se mudou recém-formado para o Paraná e depois foi para Brasília, onde advogou até quase 90 anos. É um exemplo. Alguns ministros do TST, alguns ministros do STF, aqueles que eram menos vedete, né, o tinham como um dos melhores advogados do Brasil. Realmente, eu tenho na minha prateleira várias obras assinadas pelo Dr. Pedro Soares Vieira. Ele até dizia que eu tinha várias obras comentadas e anotadas de luxo por um ilustre advogado, Pedro Soares Vieira. Essa lembrança dos professores, eu vou discorrer no tempo, contar a história de manutenção. As pessoas têm mandado conhecer na minha vida, 53 anos de militância no transporte, elas têm pedido para que eu faça uma série. E a essa aí eu estou pensando, tem gente pedindo o 5º Constitucional, meu amigo Roberto, que tem os pontos convergentes e divergentes, discutimos bastante, às vezes até mais acalorado, mas com respeito. Ele tem pedido para que a gente discorra sobre o 5º Constitucional, mas várias pessoas de Minas Gerais, do Espírito Santo, da Bahia, do Goiás, do Nordeste, do interior de São Paulo, eu estou aí há muito tempo nesse segmento de transporte. E eu conheço muita gente. Então, muitas pessoas têm pedido, eu tenho amigos no Sistema S, e eles têm pedido para que eu faça no canal uma vertente sobre veículo e manutenção. Estou pensando com a sobrinha que me assessora em desenvolver tema sobre a evolução, por exemplo, dos veículos, que eu tenho paixão por mecânica. Meu filho, né, vou fazer uma piada, minha mulher falou medicina, tem um gêmeo de 25 anos. Um deles entendeu oficina, está fazendo engenharia mecânica. Então, continuar falando nessa linha aí, vamos continuar trocando ideia, continuo agradecendo as opiniões, as perguntas, os likes. Se você gostou, conte para os outros. Se não gostou, fale comigo. E que não gostou e quiser me criticar dentro do tema, também não tem problema. Uma pessoa que não aceita uma crítica, ela não é do bem, né? Talvez tem gente que tem dificuldade de lidar com isso. Eu não tenho muita dificuldade, eu raciocino, penso. Uma das grandes coisas, Rui Barbosa, um grande jurista brasileiro, e ele tem várias histórias, inclusive Proclamação da República. Eu falei no vídeo anterior sobre o embate, um texto no Instagram, o embate entre Joaquim Nabuco e Rui Barbosa. Os dois eram abolicionistas, homens ilustres, advogados, professores, mas o Joaquim Nabuco era monarquista e o Rui Barbosa republicano. De uma vez, o mês de novembro é o mês da Proclamação da República. Foi alguns dias e a gente está continuando fazendo festejo, comemoração e reflexão sobre a República Brasileira. Mais uma vez, o nosso muito obrigado e, por favor, dê a tua opinião.